E aí pessoal, beleza? Esse não é meu canal principal, você vai ver só um trecho de alguma conversa que eu tive com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um joinha aqui e se inscrever nesse canal de cortes para você ter sempre acesso a novidades aí de uma forma bem resumida, tá? Se você quiser o papo completo, cola lá no meu canal, youtube.com/ninodenani. Incorporação, então, no quesito religioso é bem difícil de falar, tá? Porque a incorporação ela seria a conversa, ou melhor ainda, o compartilhamento da sua mente, e quando eu tô falando sua é você, pessoa encarnada, com um ente desencarnado, tá? Se a gente faz essa conversa de encarnado para encarnado, usando só esse compartilhamento mental, nós vamos chamar de telepatia. Se a gente faz esse negócio para um ente metafísico, para um ente físico, a gente vai chamar de mediunidade. Não preciso dizer para vocês aqui que não há nada que prove a mediunidade. Nós temos alguns experimentos feitos pela ciência com monges, e eu já citei esse experimento aqui algumas vezes, que coloca esse monge em êxtase de meditação, né? Então ele entra numa meditação própria dele lá, e também com freiras, né? Durante o êxtase religioso, aquela parte que as freiras começam a rezar, parará, e entra numa gnose, que a gente vai chamar na magia, ou seja, um estado de leve alteração da consciência, aonde ela vai experimentar o fervor religioso. Esse fervor religioso é muito parecido com o que acontece em igreja evangélica e com o que acontece no terreiro de Umbanda, nos centros kardecistas, no pré-contato espiritual. Nesse momento em particular, algumas regiões do nosso cérebro estão sofrendo efeito, tá? Eles estão mudando, basicamente. Toda a nossa área direita do cérebro, ela é diminuída nas suas sinapses, e uma área no alto da esquerda aqui do neocórtex começa a apitar. Essa área aqui no alto do neocórtex é a área responsável por a gente compreender sistemas de sociabilização e também de programação de compromissos, tá? Esta área, quando a gente entra em meditação, nesse êxtase religioso, vão aumentar o seu número de sinapses. E isso vai causar, com a prática, com o tempo muito... A ciência falou 3 anos, esses experimentos aí pegaram um monge que fazia meditação há 3 anos, todos os dias, parará, há um aumento da massa encefálica neste lugar aqui. Aumento da massa encefálica não quer dizer necessariamente que mais neurônios foram criados e seu cérebro cresceu dentro da caixa craniana. Quer dizer basicamente que você tem mais conexões sendo feitas, tá? Cada neurônio tem de 1.000 a 10.000 conexões sinápticas, e quando você começa a exercitar esse tipo de coisa, em vez de você fazer só 1.000, você passa a fazer 2.000, por exemplo, tá? Por neurônio, nesse alto do neocórtex aqui, tá? Tudo isso tem a ver com incorporação? Provavelmente, mas não quer dizer que a incorporação de fato exista, tá? Eu não tenho ferramentário para dizer para vocês que incorporação existe, embora eu acredite nela. Acreditar não quer dizer que o negócio existe, tá? Acreditar só quer dizer que para mim faz sentido. Para mim, eu tive provas que me convenceram, o que de forma nenhuma serve para você, tá? As provas foram para mim, provas anedóticas, inclusive, né? Algumas anedóticas de conto e algumas eu estava lá. Se eu contar para vocês, será uma prova anedótica e de nada vale isso, tá? O fato é que ninguém comprova incorporação, ninguém comprova essas coisas. Mas Nino, se ninguém comprova e você que é tão cientificista, por que você ainda usa esses negócios? Porque a magia, cara, ela vai trazer pra gente questões muito mais amplas do que só o que é comprovado, tá? Em primeiro lugar, é claro pra gente que a gente não... que a ciência não vai, em nenhum momento da vida, da existência, comprovar incorporação. Porque esse não é o papel da ciência, tá? A ciência está aqui para explicar processos da natureza. Explicar processos da natureza, tá? O que quer dizer isso? Que tudo que é táctil e mensurável por algum equipamento é terreno da natureza explicar. A gente explicou as ondas gravitacionais porque a gente construiu um puta de um aparelho para captar essas ondas. Mas as ondas gravitacionais, elas são materiais, né? Elas se movem pelo espaço, né? Elas são captáveis por aparelhos. Agora, quando a gente fala de espíritos, todas as teses que a gente tem sobre isso vão dizer que eles não são materiais. Então, não é terreno da ciência tentar provar isso. Na verdade, não é que a ciência
não consegue, a ciência não quer. Não é terreno dela, ela não quer fazer isso, beleza? Assim como não é papel da ciência provar Deus. E aí eu sei que vocês vão falar para mim, Nina, mas tem aquele cientista da Fundação Templeton que ganhou um prêmio da Fundação porque provou a existência de Deus. A Fundação Templeton é um colégio adventista ou batista, não sei agora que divisão da igreja evangélica, que tenta por A mais B provar o criacionismo para conseguir colocar isso nas escolas públicas com fundo religioso. Tá? A Fundação Templeton não é uma fundação reconhecida pela ciência, beleza? Pela Academia de Ciência, tá? Você pode ver, né? A ciência pouco se importa com EQM, né? Experiência de quase morte, porque, tipo, experiência de quase morte não existe, né? Ou a pessoa tá morta ou ela não tá morta, não tem quase morto, sacou? O que a gente chama de quase morte, geralmente, é a pessoa teve um infarto, mas o infarto é muito longe de estar morto. O Dedes teve uns 18 infartos, 2 só no último mês, né? O Dadá, quando você olha, é torto pelo infarto. Você tá aqui em casa, às vezes eu chego aqui com uma garrafa de vinho e falo, vou tomar um vinho, infarto. O Dadá, você olhou torto pelo infarto. E isso não quer dizer que ele tá morto, sacou? A não ser que seja... O único jeito de você ser considerado morto é quando dá parada no tronco encefálico, tá? Lembra que eu falei para vocês na live de sexta que a gente tem aqui o sistema límbico, que é a primeira parte formada no cérebro, que é a parte central do cérebro. O sistema límbico, ele fica aqui, ó, bem no meio, tá? Aqui ele parece uma pera aqui assim, beleza? E ele é o responsável por todas as funções orgânicas do nosso corpo, as funções primordialmente inconscientes. Batimento cardíaco, o puxar do diafragma para respirar, as diástoles intestinais, né, esses movimentos todos que nós fazemos sem que a gente sabe, é coisa do nosso sistema límbico, particularmente do tronco encefálico, que é a parte mais antiga da parte mais antiga, que é essa parte que está aqui, que ela vai sair para colar com a espinha, tá? Aqui estão calibrados todos os nossos órgãos principais. Quando isso para de funcionar, aí sim o médico vem time of death e marca o relógio. Se parou o coração, a pessoa ainda está viva. Se parou o pulmão, a pessoa ainda está viva. Se parou, a pessoa ainda está viva. E como ela ainda está viva, ela está sujeita a receber cargas hormonais na cabeça que fazem ela alucinar. Por isso que EQM na medicina e na ciência não é levado em conta, tá? Então, a ciência nunca vai provar isso. Só que nós, quanto magos, entendemos que existem processos no nosso corpo que vão além disso. Que uma parte dos processos é estudado pela psicologia e psiquiatria, tá? Não é à toa que eu tenho vários livros de neurociência, psicologia, né? Tem Jung aqui, tem Miguel Nicoletti, que é neurocientista, né? Tem O Cérebro do Homem, do Antônio Damasio, que também é neurocientista, exatamente para a gente tentar compreender. Quando a gente entra no reino da psicologia, a gente vai ver que sim, existem estruturas neurais que são responsáveis por processos cognitivos, e é por isso que eu entrei na neuropsicologia, para estudar essas estruturas. Só que também essas estruturas são feitas de 3 formas diferentes, que eu falei para vocês no vídeo de sexta. História de vida, genética e histórias de vida, genética e ambiente, né? Que entra a teoria comportamental, cognitiva comportamental, certo? Quando a gente pega esses 3 fatores juntos, e vocês viram que a biologia é só um deles, a gente tem como trabalhar com as pessoas. Então, o processo de incorporação ele pode ser completamente fake, ele pode não existir de forma nenhuma. Só que acreditar ou participar de um trabalho onde a incorporação é vendida, e vendida que eu estou falando é feita para as pessoas acreditarem, causa sim alterações na biologia, no comportamento e nas histórias de vida das pessoas lá. Um exemplo muito claro disso é quando a pessoa começa a frequentar a igreja evangélica, né? A pessoa está lá nas drogas, na putaria, não sei o que lá, vai para a igreja evangélica, vai lá na mesa do pastor, o pastor faz os baracundê dele lá, seja usando hipnose, seja usando leitura fria, o cara dá a manifestação. Pode não existir nada disso. Só que o cara, por estar passando por aquele processo, acredita e muda. Além disso, as pessoas que estão lá fora do púlpito, olhando isso, acreditam e mudam. Estamos mexendo em 2 processos de 3. Estamos mexendo na história de vida e estamos mexendo
no comportamento, no ambiente onde a pessoa está colocada. Por isso que o mago, e geralmente quando eu falo isso as pessoas não acreditam, o mago sim vai levar leitura fria em conta, vai levar PNL, vai levar hipnose, vai levar coach, vai levar todos esses processos que de alguma forma vão trabalhar a psique da pessoa, mexendo em um desses três processos. Já que a gente não pode mexer nesse biológico, ou seja, né, nenhum mago, a não ser que seja médico, pode receitar remédios, a gente fica com os outros dois. Esses outros dois, quando a gente vai falar de ambiente, por exemplo, a gente pode levar em conta a religiosidade da pessoa. Então não importa para mim, por exemplo, se a pessoa é da Umbanda, do Candomblé, Quimbanda, ateu, se ela é do evangélico, se ela é budista, se ela é espírita, porque como eu levo esses três cantos no fator do meu trabalho, eu trabalho com isso daqui de forma eficiente, tá? Então eu consigo não saber se espíritos existem e ainda assim trabalhar com esse paradigma. É aqui que a palavra paradigma entra. Paradigma o que que é? É o conjunto de estruturas cognitivas que as pessoas têm a respeito de um determinado assunto em particular, tá?